TV Câmara continua com a programação especial direto da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Meu convidado agora é um vereador, também escritor, com uma obra acadêmica aqui extensa, vereador Ayrton Ferronato. Bem-vindo aqui à Feira do Livro, nosso recanto aqui no Bistrô do Marcos da Feira do Livro. Vamos falar da obra Gestão Contábil Financeira de Micro e Pequenas Empresas, Sobrevivência e Sustentabilidade, dois pilares importantes, né? Bom, primeiramente eu quero registrar a importância de estar mais uma vez aqui na Feira do Livro. Lá se vão 25 anos praticamente como vereador de Porto Alegre, então sempre é importante estar aqui. Dizer que é importante estar aqui como vereador, falar contigo, com a nossa TV Câmara, nossos telespectadores, o nosso povo de Porto Alegre, e essencialmente também é importante falar sobre a última e mais recente obra que lancei, que é um livro, Gestão Contábil Financeira de Micro e Pequenas Empresas, né? Então, para uma síntese, eu já tenho outros livros escritos, tenho mais 4 livros escritos, todos eles na área de concurso público, né? Que tiveram sua história, fizeram sua história, inclusive em nível de Brasil. E agora, no ano passado, foi lançado este meu livro, e eu tenho tido a grata satisfação de ver esse livro hoje, numa só venda feita para a Unianhanguera, 7.500 exemplares, que foram distribuídos para os seus alunos espalhados no Brasil inteiro. Portanto, é o reconhecimento, vamos dizer, de um trabalho que se faz, que é um trabalho extenso, mas também é uma avaliação e uma análise por parte da própria universidade, que certamente gostou do conteúdo que ele contém. Então, não gostando do conteúdo, eles indicaram para os seus alunos. O senhor coloca aí a importância da micro e da pequena empresa para a economia como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, elas enfrentam dificuldades imensas de se manter. A maioria delas vai à falência logo no início, nos primeiros anos aí de existência. Quais são as principais dicas aí do livro para juntar sobrevivência e sustentabilidade? Bom, eu sou professor, tenho uma pequena empresa lá no interior do estado, né? E quando fiz o meu curso de mestrado, gestão de empresas, eu sempre compreendi que era um momento importante para pensar e escrever alguma coisa sobre a questão micro e pequena empresa no contexto nacional, né? Se nós analisarmos a economia, as economias do mundo, nós vamos sentir, e o Brasil é o centro e referência disso, que não é de uma hora para outra que nascem grandes empresas. Pelo contrário, as pequenas empresas nascem aos milhares, centenas de milhares de empresas nascem por ano no Brasil, né? E elas também em centenas de milhares, elas vão à falência. Para você ter uma ideia, a média brasileira, de estudos que existem, nós temos que, no máximo, hoje, em torno de 3% da empresa brasileira tem mais de 30 anos. Isto implica dizer que uma fatia de aproximadamente 97% das empresas que nascem, elas não sobrevivem 30 anos. Isso é interessante. Bom, os principais pontos. Primeiro, nós ali estamos analisando um contexto do livro, um contexto geral do que pensam, do que dizem os pensadores acadêmicos sobre o tema. Depois, num segundo capítulo, escrevi sobre vamos dizer assim, uma visão minha a respeito do tema. E a partir do 4º e 5º, eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro. Pesquisei todas as regiões do país e consultei escritórios de contabilidade, pequenos empresários e, entre aspas, pequenos empregados, ou seja, aqueles empregados que atuam junto com as pequenas empresas. Sempre perguntando a eles, de um lado ao contador que importância tem, de outro lado ao empresário que dificuldade tem, e de outro lado o empresário, o empregado, o que ele compreende, se ele tem perspectiva ou não
na pequena empresa. Então esse foi o foco da minha pesquisa. Uma reclamação comum, inclusive dos empresários, é a carga alta de impostos que temos no Brasil. Nas razões para a não sobrevivência das micro e pequenas empresas, pesa mais a gestão ou a falta dela, ou as políticas públicas envolvidas na gerência de uma empresa? Eu diria o seguinte, e da pesquisa que eu fiz, é um resultado acadêmico. Nós temos, de um lado, uma das questões complicadíssimas para a pequena empresa é exatamente a questão do capital de giro, dinheiro para a empresa se sustentar. Então é o primeiro pé deste problema. O que nós compreendemos? O pequeno empresa, quando se fala em capital de giro, tu tem que pensar em dinheiro que a empresa tem no caixa e capacidade de crédito que tem ela e o seu proprietário. À medida que a pequena empresa vai se endividando, a capacidade de crédito vai diminuindo. E à medida que a capacidade de crédito diminui, o juro aumenta demais. É muito maior a carga financeira de encargos de juros do que o próprio tributação, o próprio imposto. Então nós temos esse primeiro processo de dificuldade, capital financeiro. A segunda questão é sim, vamos dizer assim, a gestão. E a gestão da pequena empresa, ela passa por uma formação que não precisa ser acadêmica nem altamente especializada, mas questões de conhecimentos básicos de gerência, o pequeno empresário precisa ter. É a segunda questão. E a terceira questão é imposto, ou seja, uma tributação que efetivamente pesa. Esse meu trabalho ele foi aprovado na Fundação Getúlio Vargas como uma tese, ou seja, apresentação de conhecimento novo. E o que eu estou dizendo aí? Dentre tantas coisas, o livro propõe um modelo de gestão, o desenho de um modelo de gestão, de um lado. E de outro lado, nós propomos o seguinte, que a pequena empresa, enquanto operar com prejuízo, ela não deveria pagar tributo. Ou seja, se tu está iniciando a empresa com dificuldades, com problemas financeiros e com resultados que não chega a empatar, como o poder público ainda, além de mais, cobra tributo? Então, a minha proposta é a seguinte, nos primeiros momentos, isenção de imposto. O senhor que além da... E tu me permite só mais uma coisa. No segundo momento, quando a empresa começa a operar com pequeno resultado, em vez de a empresa pagar imposto, o que ela deveria fazer é pegar esse recurso e fazer treinamento de pessoal. Então, com isso, quando ela começa a pagar tributos, ela está com um vigor maior, uma sustentabilidade maior e uma possibilidade de sobrevivência maior. Com isso, nós teríamos um injetor de recurso financeiro para dentro da empresa, que seria o próprio governo participando um pouco em cada uma delas. Vereador, o senhor que aqui escreveu do lado acadêmico e agora do outro lado, do lado legislativo, que está lá envolvido na política, é viável a implantação? Como é que o senhor tem encarado a recepção da sua tese no meio político? Eu tenho conversado e é difícil, porque os próprios políticos não enxergam, talvez, dessa forma. Agora, a grande questão é que estas propostas todas, elas deveriam passar pelo Congresso Nacional, ou seja, uma lei nacional que viabilize isso. Não é possível a nível municipal? Claro, porque veja bem, em nível municipal eu até posso fazer isso. Agora, se eu faço isso, eu faço um espaço mínimo da sociedade brasileira e tu vai analisar os municípios da volta, não faz isso. Se tu tem uma lei federal propondo esse tipo de medida para o país inteiro, com isso tu alcançaria uma isonomia de tratamento no país todo. Então, o desenvolvimento das nações, econômico das nações, ele passa, sim, por uma avaliação carinhosa de como é a quantidade de instituições de micro e pequenas empresas que se criam anualmente
e uma análise carinhosa do estrondoso número de falências. À medida que os governos participarem desse processo, auxiliando o pequeno empresário, no sentido de tu ter a microempresa com perspectiva de crescimento, certamente cresce o país. Lá em 2005 tem um estudo do Senai que diz o seguinte: foram criadas 722 mil microempresas no Brasil, 2005, e entraram em falência, quebraram 544 mil microempresas no país. Se nós compreendermos que cada microempresa emprega no mínimo 3 pessoas, nós vamos ver que deste rombo foram para o ralo da informalidade 1.600.000 empregos, em torno de 18 bilhões de recursos de massa salarial que se deixou de pagar. São números bastante expressivos. Bom, vereador, e a gente está aqui na Feira do Livro, um mercado que também é difícil. É preciso persistência, assim como na micro e pequena empresa. E é importante esse momento da feira justamente também para incentivar o mercado editorial, e essas mais de 100 bancas que estão aqui, a maioria delas também de empresas familiares ou de empresas pequenas. É o maior evento a céu aberto da América Latina, a nossa feira de livro, a nossa Feira do Livro aqui de Porto Alegre. E isto representam aí dezenas de anos consecutivos de feira, né? Nós temos o quê? Aqui nós temos um belíssimo espaço para, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha com livro, a empresa que trabalha com livro, fazer a sua apresentação, exposição, divulgação e venda dos seus livros aqui. Então, para as empresas, que como tu diz, a maioria são pequenas e micro, é um espaço interessante que se tem de, vamos dizer assim, de mostrar ao público o que temos no mercado. Para nós, escritores, autores de livro, também é um momento importante, porque isso leva para milhares de porto-alegrenses e gaúchos de outras partes. Primeiro, o exemplo da feira, e segundo, é uma possibilidade ímpar que nós temos de divulgação do nosso trabalho, porque um livro, quando se faz, e principalmente um livro mais científico, técnico-científico, nós levamos aí em torno de 3 a 4 anos pesquisando e escrevendo, né? E no Brasil, eu andei lendo por aí e me informando, diz que quem vende, o autor que vende 1.000 livros por ano, ele é considerado um autor que vende bem. E nós vamos ver que tem países aí que se vende muitos milhares por ano e ainda se diz que é razoável. Tem autores que vendem muito mais. Bom, vamos deixar a dica aí para que comprem também o livro. Não, eu tenho dito o seguinte: vamos deixar de lado um pouco a modéstia. É um belo presente de aniversário. O nosso jovem hoje, ele passou a compreender o charme de ser empreendedor, microempreendedor. Hoje, se tu conversar nas universidades, eu tenho feito bastante palestras por aí, o nosso estudante de hoje é um estudante diferente do estudante do passado, que queria estudar para ser ou um empregado do setor privado ou público. Hoje já tem um olhar mais atento à questão de tu te formar para empreender. Então, tá aí uma cartilha também para o desafio de empreender. Nosso jovem hoje, tenho certeza, o nosso jovem e uma pessoa um pouco mais antiga também, vamos falar no jovem. Não é muito difícil tu começar um pequeno empreendimento a olho nu, até sem, vamos dizer, um chute no escuro. Nós precisamos necessariamente ter um conhecimento mínimo consolidado de gestão financeira e contábil das empresas. Por isso a importância da nossa obra. Fica aí a dica para a Feira do Livro: Gestão Contábil Financeira de Micro e Pequenas Empresas, Sobrevivência e Sustentabilidade. Vereador Airton Ferronato, muito obrigada pela participação aqui
nesse cenário improvisado da TV Câmara na Feira do Livro. Tá bonito e eu agradeço e repito, como é bom estar aqui mais uma vez, como vereador de Porto Alegre, reeleito, conversando com porto-alegrense e com vocês da nossa TV Câmara. Muito obrigada, vereador. Obrigada também a você que nos assiste. Mas fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais programação especial direto da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Até já!